Olá a todos! Então, para dar continuidade à questão de Saturno nas casas do mapa, baseado na obra de Luiz Carlos Teixeira de Freitas. Esse livro, que é excelente, fala da psicologia e da astrologia em conjunto na posição de Saturno nas casas. O livro tem mais questões a respeito da astrologia e psicologia, mas eu tenho feito apenas o capítulo em que trata de Saturno nas casas. Já foi feito da casa 1 até a casa 9 e hoje é Saturno na casa 10 do mapa de nascimento. De acordo com a visão de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, esse livro é da editora Pensamento e eu vou dar minha contribuição para esse capítulo. Então eu vou ler partes do capítulo que fala sobre Saturno na casa 10 e vou dar a minha contribuição também. Então vamos lá, Saturno na casa 10 é o que ele intitula como ambição, o disfarce do medo. Para situar o Saturno em relação às casas, primeiro, ele é o regente natural da casa 10. Então o Saturno ele é o regente natural da casa 10 e não o regente natal, né? Cada pessoa vai ter um signo aí representando a sua casa 10. Mas ele é o planeta que tem uma ligação com a casa 10, por ser o regente natural dessa casa. Então, Saturno é o planeta que onde nós temos ele no nosso mapa, não importa em que casa for, ele indica medo, ele indica que é um terreno onde nós pisamos mais devagar. Nós temos um receio ali daquelas questões que Saturno nos apresenta. Nós temos uma responsabilidade natural em relação a essa casa. E as casas do nosso mapa é o ponto em que nós somos cobrados de acordo com o planeta que está ali. Então Saturno, ele já nos traz uma sensação ou uma tendência à autocobrança. E a vida também cobra ali naquela área do mapa onde nós temos Saturno. Então eu vou começar a leitura pela interpretação do Luiz Carlos e a qualquer momento eu contribuo com a minha. Vamos lá. Na página 214 ele diz: o meio do céu, o ponto mais elevado do círculo zodiacal, está diretamente ligada à imagem externa pública e social do indivíduo. Portanto, isso nos traz a ideia de definição e posse do conceito e da imagem públicos como fatores fundamentais de identidade, sempre de forma estruturada, visto que esta casa é análoga a Capricórnio e seu regente Saturno. A casa 10 representa, em outras palavras, os aspectos da psique individual que mais facilmente lidam com o mundo exterior, de forma estruturada e pública, motivo pelo qual está ligada à profissão escolhida pela pessoa entre os múltiplos papéis que ela busca desempenhar socialmente. Então, nós sabemos que na astrologia temos as casas relacionadas à profissão no sentido de vocação. A casa 10 é uma casa vocacional. O que eu quero deixar para o mundo, como eu quero contribuir para o mundo, tem um sentido de posteridade, tem um sentido de brilho social, que é diferente da casa 6, que é a casa de trabalho. Nem todo mundo trabalha dentro daquilo que tem real afinidade. Então, a casa 6... ela tem uma relação com prestação de serviço ao mundo e tem a ver com o trabalho, com esse lado mais cotidiano do trabalho. A casa 10 não, a casa 10 tem a ver com aspiração social, com vocação, com inclinação profissional. É diferente, né? A casa 10 da casa 6, embora sejam casas de terra. Então, continuando aqui na página 215, ele vai trabalhar melhor essa questão da casa 10. Não que na carta natal já esteja delineada a profissão específica a ser escolhida, mas é que a casa 10 e secundariamente o eixo 10-1 indica as linhas de menor resistência e as possibilidades de maior potencial que o psiquismo inconsciente daquela pessoa demonstra para a realização pública de determinadas tarefas humanas. A resultante, se bem encaminhada, se dará pela seleção de determinados aventais profissionais públicos, entre os muitos oferecidos pela coletividade em que a pessoa se insere. Aqui ele fala da casa 1 também, no sentido de que a casa 1 tem a ver com a nossa identidade.
Ou seja, como a gente se identifica. A casa 10, como que a gente se identifica socialmente e como que a gente se sente desempenhando determinado papel. Por isso que ele colocou a casa 1 aqui. E a casa 1, é claro, por ser a casa do ascendente, mostra também como que a gente se mostra para o mundo, como que a gente abre caminho na vida, cada vez que a gente precisa abrir caminho. Então tem a ver com isso, indiretamente. Ainda na página 215, tradicionalmente associada a conquistas de objetivos de importância grupal e a exteriorização de si mesmo para o grupo, a casa 10 indica uma ambição extrema quando Saturno lá se encontra. Particularmente se esse planeta está em conjunção com o meio do céu. Meio do céu e casa 10 é a mesma coisa, né? O meio do céu é o ponto mais alto do mapa, ou seja, indicando a linha ou cúspide, né? É uma linha ou cúspide de entrada da casa 10. Então, o signo do meio do céu é o signo da casa 10. Ao mesmo tempo, esse padrão astrológico se relaciona com limitações, atrasos e dificuldades na conquista de objetivos concretos, os mesmos tão avidamente colocados para si mesmo, fazendo cair por terra ou não ser reconhecida toda conquista bem-sucedida, pois a determinação da pessoa de vencer quase que a qualquer preço se faz acompanhar da necessidade ainda maior de enfrentar outros desafios a partir do nada. Então a pessoa é muito ambiciosa com Saturno na 10, né? Então Saturno a gente diz que está em domicílio por casa, porque ele é o regente natural da casa. Todo planeta que é regente natural de uma casa está naquela casa, é domiciliado por casa. Então a pessoa tem uma forte ambição, né? E a pessoa parece nunca estar satisfeita com aquilo que ela conquista. Então dá uma sensação de fracasso, por quê? Porque a pessoa tem uma missão tão grande que ela vai tentando cumprir. E também a gente tem que levar em consideração, é importante levar em consideração, que Saturno é aquele que acha que as coisas nunca são boas, né? Ele acha que a gente sempre poderia fazer melhor, né? Saturno tem a ver com uma ambição social e com o máximo que uma pessoa pode chegar, é o topo, né? Material, né? Do mundo material. Então, há uma sensação de que você pode sempre chegar a um lugar de que nunca tá bom. Ele traz uma autocrítica também. A pessoa fica muito crítica em relação à sua atuação profissional aí na casa 10. Continuando ainda, vamos lá. Provavelmente, esse ciclo vicioso de luta árdua por realizações, seguida do abandono do conquistado, em benefício da possibilidade de novos desafios, é perfeitamente representado pela figura clássica do conquistador ambicioso, empresarial ou político, que só encontra alguma motivação no próximo desafio, nunca na possibilidade de usufruir o já conquistado. Então são aquelas pessoas que elas vão conquistando coisas e elas estão sempre querendo conquistar mais, elas não vivem aquilo que elas conquistaram, porque sempre tem alguma coisa a mais para conquistar. Então, não, eu já fiz tudo que eu podia fazer disso aqui, então agora eu quero mais. Então, a pessoa não relaxa, a pessoa ela vive para o trabalho, ela vive para conquistas sociais, ela vive para superar ela mesma. Então, a pessoa ela não relaxa, ela não vive de uma maneira a usufruir da vida. O tempo todo ela fica tentando dominar o mundo material. Essa é uma característica muito importante aqui de Saturno na casa 10. Então, vamos agora falar sobre a casa 10, porém, parece quase sempre indicar a figura parental, pai ou mãe, que teve maior importância na formação das atitudes sociais da pessoa, em função de pressões exercidas no sentido de que houvesse um comportamento exemplar e de que fossem adequadamente cumpridas as normas durante a primeira infância. Ao mesmo tempo, Saturno de 10 em carta natal, costuma indicar uma infância repleta de tentativas bem-sucedidas de sufocação da identidade da criança, com reflexos profundos na necessidade futura do indivíduo de provar aos outros todo o tempo o seu real valor como pessoa, através da imagem exteriorizada e do progresso que pode obter em benefício do grupo da qual faz parte. Então a criança era cobrada já no social desde cedo. Aquela criança que precisa seguir normas, aquela criança que precisa ser bem adequada no meio social. Não basta ser, tem que parecer.
tem que representar o grupo a qual ela pertence, ainda mais se for entre famílias mais tradicionais. Em geral, em geral já falei, vamos lá. Então agora vamos para a página 216, que ele vai continuar aí com essa questão. Vamos lá, o processo de sufocação da própria identidade lá na infância, então, visando sempre beneficiar a imagem pública, torna-se o dominante na estrutura psíquica dessa pessoa e cobra pesado preço quanto à necessidade de chegar ao topo, o quanto antes para que todos a vejam lá. Mas é na casa 10 que a nuance do social está mais presente e não basta ao indivíduo conseguir seus objetivos ou para usufruto reservado. Ele tem de ocupar uma posição importante no grupo e busca cada vez mais assumir encargos que lhe propiciem realizar mudanças no estabelecimento ou no já estabelecido, ou ser reconhecido como exemplo. Decorrem daí as poderosas manifestações de propósito, aquilo que alguém chamaria de ele sabe o que quer. A força do impulso e a sensação de responsabilidade exagerada, além de um forte sentimento de ter sido destinado a assumir a liderança do grupo e do coletivo. A pessoa, ela coloca sobre suas próprias costas cruzes sociais, fardos sociais. Então a pessoa carrega aquela ideia de que ela tem que ser bem-sucedida e que ela tem que liderar. Então, ela se sente uma autoridade natural ou fazem dela, ou seja, a pessoa sente que estão cobrando dela o fato de que ela tem autoridade, de que ela organize o seu meio social. A casa 10, ela é casa de autoridade, é casa de pessoas que chegaram ao topo, ou seja, a casa de pessoas que têm encargos sociais de muita responsabilidade e de pessoas que têm uma certa afinidade a esses cargos. São os cargos de autoridade, a necessidade de chegar a uma posição de autoridade e uma sensação de ter autoridade, mesmo que a pessoa ela não se sinta assim. Alguns se sentem, outros buscam se sentir, outros foram pressionados ou foram orientados ou foram guiados e preparados para assumir cargos de autoridade e às vezes até se ressentem disso, ou porque duvidam também, né? O Saturno é aquele planeta em que a pessoa duvida das suas próprias habilidades, justamente porque tem ideais muito elevados ou colocam sobre ela responsabilidades muito elevadas. Então a pessoa fica pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Tem uma ansiedade social muito grande envolvendo aí Saturno na casa 10, quando a pessoa não tem uma consciência do local onde as pessoas querem que ela esteja. Isso aqui é também bem angustiante para a pessoa que está ali numa posição social de autoridade, no qual colocaram ou começam, ou os outros, ou a sociedade, ou a comunidade já prepara a pessoa para aquilo, ou a família prepara a pessoa para aquilo. Veja que a casa 10, ela faz parte do eixo 4-10, né? O eixo família-sociedade. Então, muitas vezes a pessoa nasce em estruturas familiares onde tem pessoas que têm encargos sociais muito pesados. E já é esperado da pessoa que tem Saturno na 10 que ela também siga isso, que ela siga essa tradição. E nem sempre ela se sente preparada para isso. Também tem essa questão. Então tem o fato de querer e o fato de não querer. Se o indivíduo vê suas realizações como mera manifestação de suas ambições pessoais, geralmente muito intensas, e tenta utilizá-las como meio de controle do meio imediato, uma das manifestações mais tipicamente saturninas, ele deixa de perceber quando esteve, na verdade, trabalhando e muito para os outros, sacrificando-se muitas vezes, negando-se qualquer relaxamento ou prazer espontâneo pessoal e abandonando tudo de si para a conquista de seus objetivos, infrutíferamente, na verdade, pois, após cada conquista, por mais significativa que esta seja, termina por atrair a possibilidade do fracasso, para mergulhar uma vez mais na luta pela conquista do topo. A pessoa obriga-se a ter cada vez mais desafios profissionais públicos, como se a única forma de se reconhecer fosse através do reconhecimento da própria imagem projetada no social. Então a pessoa não usufrui, a pessoa não relaxa, a pessoa conquista, mas acha que é pouco,
A pessoa, depois que conquista, já pensa, ah, não, isso aí eu precisava de mais, ou eu queria mais, ou esperam mais de mim, então agora eu tenho que chegar ali, eu tenho que conquistar aquela outra coisa ali. Então, ela não vê que ela chegou num ponto satisfatório, porque para ela nunca é satisfatório. Então, ela está sempre trabalhando para o social, as pessoas estão sempre esperando dela, e ela está sempre com uma sensação de que fracassou. Aí eu esperava... Sabe quando somos muito jovens e queremos ser uma determinada coisa, entre aspas, na vida? A gente fica pensando assim, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Aí quando chega... É uma capricorniana que está falando aqui. Quando chega... A pessoa diz assim, não era bem aquilo que eu imaginava quando eu era jovem, né? Porque os nossos idealismos de juventude são bem diferentes da realidade já da vida madura. Embora eu não tenha Saturno na casa 10, mas é uma capricorniana que está falando, né? Então, a gente tem uma ambição e ela nunca é igual à nossa ambição. A realidade, ela nunca é igual à ambição. A gente imagina que a gente vai seguir determinados caminhos, que nós vamos chegar em determinados lugares. E quando a gente chega, é como se tivesse alguma coisa faltando. Então, nesse contexto aqui das pessoas que têm Saturno na casa 10, o que está faltando é esse a mais do profissional, que sempre pode ser feito de uma forma melhor. Então, a pessoa sempre tem a ideia de que pode ser feito de uma forma melhor. Então, a pessoa não relaxa, ela não vive a sua vida. A pessoa não tira férias, a pessoa não para de trabalhar. A pessoa tem aí uma constante profissional e um impulso interno de fazer aquilo que esperam dela ou que ela mesma espera dela. Então, é uma sensação de fracasso, mas não é um fracasso real. Pode ser um fracasso real? Pode, mas geralmente não é um fracasso real. É um fracasso que é produzido pelo próprio idealismo da pessoa, pela própria ambição da pessoa. Na página 217... Vamos lá, essa atração pelo fracasso também se verifica na propensão a atrair situações embaraçosas. Por mais medo que a pessoa tenha de se expor ao ridículo em público, o sentimento de forte acanhamento e a extrema sensibilidade ao julgamento dos outros, sempre a nível da opinião do grupo ou pública e não necessariamente em relações mais pessoalizadas, nesses casos demonstram um sentimento básico de incapacidade que ela sente ao se expor. Então, existe também uma certa fobia social, né? Pode existir, não é regra, né? Pode existir uma certa fobia social. Eu tenho que ser perfeita, então se eu erro, tem holofotes em cima de mim me olhando quando eu erro. Então, tem essa questão também de uma ansiedade social. A dualidade, então, se instala. A pessoa foge da publicidade por medo de qualquer humilhação pública, mas ao mesmo tempo é invadida por um forte desejo de colocar-se em evidência, o que faz com que o exercício de seus cargos, papéis, funções e atribuições seja sempre algo muito tenso e tensionador. Para ele é muito importante ser importante, e sua definição de importância pessoal é extremamente marcada pela estrutura material ostentada e pela posição social desfrutada dentro do grupo ou da empresa. Então, é muito importante ser importante. Só que a pessoa, ela quer ser reconhecida, mas ela não quer se expor. Como a pessoa com Saturno de 10 possui efetivamente potenciais de líder, pode ser muito bem sucedida na esfera profissional, dada sua capacidade de trabalho, de condução de pessoas e sua muito especial perseverança, qualidades capricornianas e saturninas aqui hiperativadas. Mas o problema sempre é começar, pois o medo do fracasso frente ao grupo pode levá-la à inércia de seus movimentos, dada a extrema preocupação em comprometer sua imagem, do tipo, não se mexe em time que está ganhando. Acho que aqui ficou bem claro, né? Ao mesmo tempo que tem um medo do fracasso, a pessoa não quer mudar muito porque ela já tem aquilo ali, aquela estrutura ali já bem organizada. Então, não se mexe em time que está ganhando. E é uma propensão natural à liderança. Se uma pessoa rompe o cordão umbilical materno inconsciente porque representa a casa oposta a 4, e retoma sua autoimagem, profundamente comprometida pelo treino vivido na primeira infância, poderá perceber que a sensibilidade, o constrangimento,
a atenção dada, a apreciação pública e o esforço constante em demonstrar utilidade e valor através do progresso contínuo, na verdade, a preparam para lidar com a grande responsabilidade de ter autoridade sobre os outros. Então, tudo isso é como que uma escada ou um preparo para assumir responsabilidade frente ao grupo ou à comunidade, e autoridade também. Aqui ele não fala porque o Luiz Carlos não atribui a casa 10 ao pai, ele atribui a figura parental que fez a orientação social do indivíduo, pelo menos no capítulo de Saturno aqui da 10. Mas eu atribuo a casa 10 à casa do pai, então eu vou dar minha contribuição no sentido de que Saturno na 10 dá uma certa importância à figura do pai, como alguém que cobra. A pessoa também que tem Saturno na 10 pode ter um pai castrador, ou pode ter uma estrutura paterna de alguém que tem uma certa liderança ou autoridade, ou que espera muito da pessoa. Então, a característica de Saturno ela fica muito mais vinculada à questão do pai, à figura do pai, visto que Saturno, na astrologia medieval, já era um dos símbolos do pai, né? E a casa 10 é a casa do pai. Continuando aqui na página 217. O indivíduo transforma-se literalmente em Saturno, o grande mestre, tão belamente representado pela cabra montesa, que lidera seu rebanho rumo ao topo do monte. Sempre uma terra segura. Ao descobrir que sua escalada ao cume só encontra um significado maior quando serve de sinalização para que os outros, os que se seguem, possam lá chegar. Então, ela poderá também descobrir que ao tentar ensinar os outros a dar forma concreta e estrutura operacional às ideias e necessidades coletivas do grupo, esteve aprendendo em toda a sua vida, mesmo sem perceber, a ter compaixão pelos que o seguem na difícil escalada. E por quê? Porque se considera social. Então a pessoa, ela guia, a pessoa, ela quer chegar numa elevação social, mas ela quer chegar junto com o grupo, né? Porque faz parte das casas coletivas, a 10, a 11, a 12. Então a pessoa, ela tem interesses coletivos marcantes, muito fortes. Então ela acaba que quando ela chega, os outros chegam também, principalmente através das suas obras. Então, dentro de toda essa ansiedade, de toda essa angústia de conseguir chegar a um ideal profissional, a um ideal social, e nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, ainda assim a pessoa tá galgando, ela não desiste. É uma casa que tem a ver com persistência, né? O planeta Saturno, ele é o planeta da persistência. Mas aqui também ele fala mais veladamente de um medo de começar a fazer alguma coisa. Também, se o Saturno estiver muito debilitado, a pessoa pode ter um medo, muito debilitado, que eu digo, quando ele não está muito legal com os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Também pode indicar o medo de começar, ele falou o medo de iniciar alguma coisa, né? Mas geralmente Saturno, ele insiste. Mas pode acontecer sim, um medo de começar alguma coisa pelo próprio medo do fracasso, que já foi explicado, e a pessoa então ficar pensando que eu ainda não reuni as características para iniciar esse projeto. É mais ou menos como Saturno na 6, no qual a pessoa não se engaja em determinado trabalho pelo medo de fracassar. Então também não se engaja em determinada tarefa social pelo medo de fracassar e ser visto aos olhos de todas as pessoas que estão ali esperando ou aguardando, né? É como se a pessoa sentisse que tá todo mundo esperando que ela faça alguma coisa, tá? Eu tenho um mundo de responsabilidade nas minhas costas, né? Um Saturno na casa 10. E isso pode fazer com que a pessoa recue, embora seja muito mais coerente ou muito mais... A gente encontra mais vezes pessoas que de fato assumem responsabilidades com medo danado, mas assumem as responsabilidades. Mas ainda assim acompanhada com aquela sensação de que nunca chega essa ambição social que está dentro dela, mas que a sociedade ela tá o tempo todo cobrando, então a pessoa não relaxa, então ela nunca acha que chegou aonde ela quer chegar. É uma ambição, digamos que desmedida, muitas vezes. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Saturno na casa 11.